Boa noite, pessoal. Estamos aqui reunidos para a nossa primeira aula da disciplina Conteúdo, Metodologia e Prática do Ensino da Educação Física, a aula número 1 do curso de Pedagogia. Meu nome é José Veiga e essa disciplina é uma disciplina que eu fico bastante confortável em ministrá-la porque a minha formação, além de pedagogo, eu também sou professor de Educação Física. Então, é uma disciplina, dentre muitas que eu ministro no curso de Pedagogia, que eu fico bastante à vontade em ministrá-la. Tá? Então, hoje é o nosso primeiro encontro, nós estaremos juntos aí em mais, além desse mais 11 encontros, e estaremos aqui interagindo através aí do chat. Caso vocês tenham alguma dúvida, nós vamos estar aqui para tentar responder. Bom, essa aula número 1, ela fala do objetivo. Qual é o objetivo dessa disciplina? Conteúdo, metodologia e prática de ensino da educação física dentro do curso de pedagogia. Então, a aula número 1 trata exatamente sobre essa questão. Então, inicialmente, quais são os objetivos da disciplina? Bom, o primeiro objetivo é mostrar a relevância da disciplina na formação do pedagogo. Então, esse é o primeiro objetivo. De que forma essa disciplina ela pode ajudar o pedagogo no seu dia a dia, dentro da prática escolar. O segundo objetivo nós vamos aqui tentar, não só durante as nossas aulas ao vivo, mas também através da disciplina online, tentar estabelecer aqui uma discussão, como está ali, acerca do corpo humano e suas potências históricos sociais. O que significa isso? Significa que a gente vai discutir aqui a importância do corpo para o aprendizado. A gente vai ver aqui no decorrer dos slides que o corpo ele possui, ele está escrito na história de cada cultura, de cada população. Então o corpo ele vai variar. A história de uma determinada civilização, de uma determinada cultura, muitas vezes ela é demonstrada por manifestações corporais. Então isso a gente vai, durante aqui a nossa aula, poder perceber isso, e nós vamos tentar contextualizar aqui duas questões primordiais para essa primeira aula, com 2 vídeos que eu preparei para vocês. Então, discussão sobre o corpo humano e suas potências históricas sociais, relacioná-lo a uma concepção de educação física escolar, de prática de liberdade para sentir, falar, pensar, amar e agir. A gente vai perceber, nós vamos falar um pouquinho, tentar falar aqui sobre a história da educação física e um pouquinho também da história da educação, e a gente vai perceber que a educação física, dentro da escola, ela passou por diferentes abordagens, e a gente vai perceber que em um determinado momento da nossa história, nós tivemos uma educação de uma maneira geral, não só a educação física, uma educação que restringia a liberdade de expressão, restringia o questionar, o criticar, e a ideia é a gente tentar estabelecer uma discussão sobre essa questão de uma educação física escolar no sentido de uma liberdade para sentir, falar, pensar e agir. Muito bem. Então, conforme está falando aqui, é importante destacar que essa disciplina, conteúdo, metodologia e prática
de ensino da educação física, vislumbra uma favorável compreensão do corpo humano no lugar de aprendizagem. Então, a gente vai tentar aqui ressaltar a importância do corpo humano para a aprendizagem. A gente sabe que principalmente, né, como está aqui nessas duas figuras, nos primeiros anos de escolaridade, o movimento corporal é importantíssimo para a aquisição de não só conhecimentos motores, psicomotores, mas também de conhecimentos cognitivos e afetivos, né? Então, o movimento, ele ajuda na aprendizagem cognitiva, como também na aprendizagem afetiva, na sociabilização, na integração dos alunos. Então, é muito importante o movimento humano, e, consequentemente, o corpo humano para a aprendizagem escolar de uma maneira geral. E é aí que a educação física, ela entra de forma importante dentro aí desse contexto. Bom, então, como nós já falamos, a gente vai falar sempre dessa questão do corpo, né? Essa primeira aula nós vamos falar de uma maneira geral da disciplina, e a gente, durante todo o nosso curso, durante todas as nossas aulas, a gente vai apontar a importância do corpo em movimento, vai tentar sempre estabelecer uma relação do corpo com as chamadas práticas socioculturais. A gente vai perceber que muitas vezes a gente reconhece uma determinada cultura pelo corpo, né, pelo movimento corporal de uma determinada... Obrigado. Pelo movimento corporal de uma determinada sociedade, de uma determinada população. A gente muitas vezes consegue identificar a qual cultura aquela sociedade pertence pelo movimento corporal, pelas atividades rítmicas e expressivas que aquela população possui. Então, durante todo o curso, nós vamos falar sobre isso. Então, mais uma vez, a questão do corpo, como está aqui, é um fundamento da educação física que ratifica a relevância da disciplina para uma melhor integração de saberes adquiridos e revela a partir da sua memória como esses saberes são inscritos na memória corporal e constituem sua participação social. Então, é exatamente isso. Então, toda a sociedade, ela possui lá uma história de vida, uma história de movimento, uma história de corpo, né? Então, como eu falei anteriormente, todos esses movimentos corporais, eles representam uma determinada cultura. Ok? A gente vai também, durante a nossa disciplina, ressaltar a importância da comunicação corporal. Muitas vezes a comunicação corporal ela é tão importante quanto a comunicação verbal, né? Muitas vezes até mais importante. Então a gente percebe que às vezes determinadas sociedades, determinadas culturas, elas têm assim certos hábitos, certos gestos, né, corporais que são inerentes àquela cultura, e a gente consegue diferenciar uma cultura da outra pelo movimento corporal, pelos seus gestos, né? Então a comunicação corporal é fundamental para a aprendizagem. A gente vai perceber isso, né? Como eu falei anteriormente, a comunicação corporal ela ajuda na aquisição de diferentes tipos de conhecimento, não só o conhecimento psicomotor em si, mas também o conhecimento cognitivo e também afetivo, né? Como está dizendo aqui, cada sujeito, né? Vou apagar aqui o sujeito, que eu risquei o sujeito. Cada sujeito cada sujeito tem um tempo, uma modalidade de ser.
de aprender e de participar do mundo. Né? E aí a gente vai perceber que o corpo exerce uma influência fundamental nisso aí durante o decorrer das nossas aulas. Tá? Bom, então aqui, mais uma vez, falando das proposições da nossa disciplina, ó, compreensão do corpo humano como um lugar de aprendizagem. Então, reforçando aí essa questão, vocês vão perceber também lá durante a disciplina online, né? Vocês vão perceber lá no nosso conteúdo que a gente enfatiza bastante a importância do corpo como lugar de aprendizagem. Né? Aqui, a figura aqui, ela até demonstra aqui algumas aulas de educação física, né, para os primeiros anos de escolaridade. E esse tipo de aula é uma aula onde a criança tenta reconhecer as partes do corpo, é uma aula de esquema corporal, de identificar as partes do corpo de uma outra criança. Isso é fundamental, né, para aprender. O aprendizado das diferentes estruturas psicomotoras, né, é algo que deveria ser bastante enfatizado nos primeiros anos de escolaridade. Né? Hoje em dia, infelizmente, a nossa escola ainda segue uma linha um tanto conservadora, um tanto tradicional, e muitas vezes a gente tem lá a criança meio que imobilizada ali na cadeira, sem poder se expressar, sem poder utilizar o corpo como uma forma, digamos assim, de expressão, e muitas vezes até por uma questão de estratégia, né, do próprio professor. E o engraçado é que normalmente o professor que conhece mais o aluno é o professor de educação física. Por quê? Porque normalmente a criança, dentro da sala de aula, quando ela tem um professor que não permite que ela converse, não permite que ela, né, estabeleça ali um diálogo com o professor, exige que ela fique só quietinha, calada, e aí ela fica ali meio que imobilizada, meio que amarrada ali na cadeira. E aí quando ela vai para a aula de educação física, ela extravasa tudo aquilo que, digamos assim, estava preso dentro dela. Então, normalmente na aula de educação física, o professor ele conhece bem o aluno, porque é ali o momento que ele, digamos assim, joga para fora tudo aquilo que ele gostaria, né, de fazer dentro da sala de aula, e muitas vezes isso não é permitido a ele por parte dos professores. Os professores, eles deveriam utilizar mais o corpo como um instrumento de aprendizagem. O professor dentro da sala de aula, né, no seu dia a dia. Bom, tem alguma pergunta aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat para ver se... Muito bem. Tem uma pergunta aqui, né, da Jussara de Contagem, que fala, quer dizer que movimentar o corpo é como movimentar a mente? Com certeza, movimentar o corpo auxilia e muito, como nós falamos aqui, no aspecto cognitivo. A utilização do corpo, principalmente nos primeiros anos de escolaridade, vai fazer com que a criança possa desenvolver todo o seu potencial cognitivo. Infelizmente, a criança ainda se movimenta muito pouco. Ela deveria se movimentar mais e se movimenta em função daquilo que eu acabei de expor aqui, muitas vezes pela própria tendência do professor. A gente, hoje em dia, na teoria, a gente tem aí algumas abordagens pedagógicas, as abordagens pedagógicas mais progressistas, condenam essa pedagogia, digamos assim, mais tradicional. Mas o que a gente às vezes percebe no dia a dia da sala de aula é que essa pedagogia ainda vem sendo utilizada, apesar de muitas vezes a gente
lá nos bancos escolares, na universidade, a gente aprender que isso pertence àquela didática tradicional e nós devemos hoje utilizar uma didática mais progressista, mas infelizmente isso não tem acontecido. Tá? Bom, então aqui pensar na inclusão da disciplina Conteúdo, Metodologia e Prática de Ensino da Educação Física na estrutura curricular do curso de Pedagogia significa criar possibilidades para uma ação pedagógica que favorece as manifestações corporais vinculadas à história da humanidade. O que quer dizer isso? Nós vamos perceber, depois eu vou passar aqui, após esse slide, passar um pequeno vídeo para vocês, que demonstra que nós temos, na história da humanidade, nós temos sociedades diferentes, e na história da humanidade nós sempre tivemos manifestações corporais diferentes, como nós temos até os dias de hoje. Então nós temos culturas diferentes, e ao termos cultura diferente, nós temos movimentações corporais diferentes. Então eu queria passar aí o primeiro vídeo que vai contextualizar isso que eu acabei de falar, ok? Bom, gente, nós observamos aí no vídeo que cada cultura, possui a sua, digamos assim, a sua manifestação corporal, E aí é uma coisa que também nós vamos analisar durante todo o nosso curso, que muitas vezes essa manifestação corporal ela é imposta, principalmente pelos meios de comunicação. Então nós vimos ali que é engraçado, por exemplo, antigamente nós tínhamos como padrão de beleza a mulher um pouquinho mais rechonchuda, mais gordinha, porque era o padrão de beleza da época. Então a cultura, ela é, digamos assim, ela é mutável. Em uma determinada época havia essa imposição de padrão de beleza da mulher mais rechonchuda. Hoje em dia nós temos um padrão de beleza diferente. Nós temos uma mulher hoje, um padrão de beleza que se encaixa hoje digamos, aquela mulher mais magrinha, mais musculosa. Não só a mulher, a população de uma maneira geral. Então, esse padrão, quer dizer, essa manifestação corporal, muitas vezes também a gente vai tentar, durante o curso, fazer uma reflexão, discutir isso aí. Muitas vezes essa manifestação corporal, ela é imposta, principalmente pelos meios de comunicação. Então, é uma discussão que a gente vai estabelecer. Então, a gente pode observar aí que cada cultura tem uma forma de se manifestar corporalmente. Muito bem. Tem uma pergunta aqui da Márcia, de Tapetininga, São Paulo. Podemos afirmar que a criança aprende tendo ela mesma o seu corpo como referência? Sim, o corpo, Márcia, né? Ele é um instrumento importante para a aprendizagem. Então, o que às vezes a gente, como eu falei aqui anteriormente, a não utilização desse corpo é que faz, digamos assim, torna muitas vezes a aprendizagem um pouco mais difícil. A expressão corporal auxilia, como eu falei, em todos os aspectos. Na verdade, a aprendizagem, digamos assim, em si, o corpo, ele é exatamente o retrato do nosso processo de aprendizagem. A gente pode perceber, por exemplo, eu costumo comparar a criança, a criança dentro da educação infantil, que hoje vai numa faixa etária aí de 0 a 5 anos, a gente percebe nitidamente que a criança, quando ela é uma criança que frequenta, por exemplo, a escola desde cedo, já frequenta creches e pré-escolas dentro dessa faixa etária de 0 a 5 anos, ela tem um desenvolvimento muito melhor
digamos assim, do que aquela criança que eu costumo brincar, criada com a vovó, né? Aquela criança que solta pipa no ventilador, que joga bola de gude no carpete, aquela criança que experimenta, né, a escola desde cedo, ou até mesmo aquela criança que vive numa sociedade, numa comunidade, às vezes até, isso é muito comum em comunidades carentes, né? A criança é aquela criança bicho-sul, é aquela criança que sobe morro, pula muro. Então essa criança ela tem uma experiência motora, né? Ela tem um acervo motor muito grande, diferente daquela criança criada em apartamento. Então essa criança, a gente percebe que ela ou que frequenta a escola desde cedo, em creches e pré-escolas, ou que é criada dessa forma, a gente percebe que ela não só aprende motoramente falando, né, se desenvolve mais motoramente, mas também cognitivamente, socialmente, né, a aprendizagem afetiva, socioafetiva dela é muito maior, ela se sociabiliza mais, enfim. Então, daí a gente percebe a importância do corpo, né, do movimento corporal no processo de aprendizagem. Com certeza, essas crianças, elas têm um desenvolvimento não só psicomotor, mas também um desenvolvimento social e cognitivo maior do que aquelas que não têm, não passam por esse tipo de experiência. Ok? Bom, aqui eu tentei elaborar aqui os objetivos gerais da disciplina. Então nós temos objetivos gerais e específicos. A nossa aula hoje. Uma outra pergunta aqui. É possível avaliarmos a coordenação motora da criança através da educação física? Isimara, do Rio de Janeiro. Isimara, existem alguns testes, né, padronizados que avaliam a coordenação motora da criança. Existem alguns autores aí, já existem certos protocolos para avaliar o grau, o nível de coordenação a coordenação motora da criança, na verdade em todas as idades, desde lá da educação infantil, de 0 a 5 anos, até passando pela primeira infância, segunda infância, adolescência. Então existem testes motores padronizados e depois, se você quiser, através da disciplina online aí, a gente pode trocar ideias. Eu posso até passar para você alguns testes, né, psicomotores que avaliam a coordenação motora de crianças em todas as faixas etárias, né? Bom, depois eu vou responder aqui a pergunta. Deixa eu seguir um pouquinho mais nos slides aqui, depois eu respondo as outras perguntas que estão aparecendo. Bom, então vamos falar aqui rapidamente, né, porque nosso tempo aí, nós já temos 30 minutos de aula, o nosso tempo é curto. Então nós vamos falar aqui dos objetivos gerais da disciplina. Então, algumas coisas nós já falamos aí no decorrer da exposição dos slides. Então, reconstruir conhecimentos, saberes e práticas pedagógicas da educação física no contexto escolar. Isso aqui também nós estamos falando do lugar do corpo na aprendizagem. Então, falamos aí da importância do corpo no processo de aprendizagem. Na relação crítica e participativa da realidade sociocultural. Então, a questão sociocultural também importante aí, já falamos sobre isso. Tentar definir a educação física como cultura corporal do movimento. O que significa isso? A gente sabe que existem diferentes tendências pedagógicas dentro da educação física escolar, né? Desde da tendência da saúde renovada, da tendência psicomotora, da tendência um pouco mais tradicional, da tendência socioconstrutivista. Então nós temos dentro da educação física escolar diferentes tendências pedagógicas. A gente vai falar até sobre isso um pouquinho mais à frente. Mas
o que nós vamos, o nosso curso, ele vai principalmente tentar estabelecer a educação física como sendo dentro de uma tendência que nós chamamos tendência da cultura corporal do movimento. O que significa isso? É exatamente a questão do movimento inserido numa determinada cultura. Então nós temos, você tem culturas diferentes, você tem educações diferentes, você tem movimentos diferentes. Então é tentar pegar essa realidade, digamos assim, corporal de uma determinada sociedade, essa realidade corporal inserida dentro de uma determinada sociedade, e a partir daí tentar estabelecer a importância disso aí para a aprendizagem dentro da educação como um todo. Então nós vamos falar principalmente da educação física como cultura corporal do movimento. Ok? Existem alguns objetivos, aqueles objetivos foram os objetivos gerais, existem alguns objetivos específicos, né? Então, ó, evolução histórica da educação física escolar, sua implicação, a evolução histórica da educação física escolar e sua implicação no processo pedagógico e educacional. O que significa isso? Então, nós vamos falar um pouquinho da história da educação física escolar, um pouquinho mais à frente. Então, nós vamos ver que a educação física escolar, ela era, no século passado, ela tinha um modelo mais higienista, depois passou por um modelo mais militarista, depois um modelo pedagogicista, depois uma educação física na década de 70, em função da política vigente, mais voltada